tudo bem? Aqui é o Edmar, tô aqui de novo para falar com vocês e falar um pouco sobre o panorama da semana, né? Sempre tentando fazer algum tipo de reflexão, né? De pensamento sobre, né, os acontecimentos e as influências, né, dos astros. Eu sempre esqueço de dar alguns recados, né? Peço para você, se gosta desse tipo de assunto, curte, compartilha, né? Passa para algum amigo que gosta desse tipo de assunto. Veja meu Instagram, né? Tem meu endereço do meu Instagram nos comentários. Lá tem um link, né, para uma pequena apostila que eu escrevi, né, sobre um pequeno método, né, na verdade, né, de interpretação, usando a psicologia de Jung, né? Então é um método bastante prático, né? Espero que possa ajudar vocês de algum modo. E eu sempre coloco a gente, né, inserido no momento astrológico, inserido no tempo, né? E hoje é dia 4 de fevereiro, a gente está dentro, né, do espectro ainda da lua minguante escorpião, e uma lua escorpião com algumas tensões bastante interessantes, né? Eu vou fazer alguns comentários aqui hoje. Eu acho que dentro do que, né, de tudo que tange essa lua minguante, né, a gente poderia dizer que essa lua minguante, ela já é uma lua, por ser lua minguante, ela já, né, induz a reflexão, sendo num signo de água, num signo que tem, né, uma conexão com a profundidade emocional. Ela nos leva mais, né, para dentro desse caminho, né, de conexão com as nossas emoções mais profundas. Ela tem essa importância, né? Então, de certa forma, tudo converge para que a gente fique mais introspectivo, mais menos, né, menos se mostre menos, né, apareça menos, que a gente tente ali ter um contato, né, com o nosso íntimo, algum tipo de conversa, algum tipo de reflexão sobre os nossos próprios sentimentos. E às vezes sentimentos, né, muitas vezes eles são sentimentos assim não tão positivos, né? Eu vou até usar um fato que aconteceu comigo ontem, né? Um fato, né, que eu sofri um golpe, né? Um golpe virtual, né? E mesmo eu sendo astrólogo, né, mesmo sabendo de todos os, né, assim, todas as influências dos astros ali, eu, né, por confiança, né, mesmo fazendo, né, uma série de tomando uma série de cuidados, né, eu estava tentando vender um telefone, né, um telefone que eu comprei para testar, e aí o telefone ele é um valor, né, alto, que no momento não está sendo usado, né? Eu comprei um iPhone para testar, para ver como é que é, se eu me adaptava, né, e não me adaptei, continuo usando o Android. Então falei, esse dinheiro está parado, vou, né, me desfazer desse dinheiro. Então a gente estava vivendo ali uma lua minguante, onde a lua estava oposta, né, a Urano, né, Urano e Júpiter. Nesse momento, no dia de ontem, né, onde eu, né, tive sofri esse golpe, a Lua estava exatamente oposta a Urano, né? Urano sempre reserva aí surpresas, nem sempre boas surpresas, né? E aí, um golpe, eu, né, coloquei o telefone, né, em algumas plataformas, né, e um indivíduo começou a me mandar mensagem dizendo que, né, queria comprar, mas estava comprando para um funcionário dele, que ia descontar né,
o valor do telefone do salário do funcionário, né? E eu fui até um shopping, né? Primeiro eu, né, questionei e falei, olha, você vai comprar e outro vai buscar, né? Fiz uma série de questionamentos, tal, mas o indivíduo fez ali toda a argumentação. Aí chegamos aí, né, no shopping, a pessoa chegou para comprar o celular, e aí quando eu falo, né, o valor alto, né, a gente já liga a touro, né? A gente estava tendo até expliquei semana passada, a gente estava tendo uma lua minguante, né? Mas com a lua oposta ali a Urano. Então, um valor alto, eu querendo me desfazer de algo, né? A lua em Escorpião, né? Querendo reciclar alguma coisa que eu tenho, né? Ou me desfazer de algo, né? Para receber um valor. Então, e aí a gente tem ali o Sol em Aquário, que, sim, infelizmente nesse âmbito astrológico, né, parecia alguém, né, com uma mente racional ali tentando manipular, né, as coisas, né. Muito, sim, foi muito bom, né, porque para outra pessoa, né, que chegou para buscar o celular, esse indivíduo que que fez o golpe, né, ele contou uma outra história, contou que eu era uma pessoa, um primo que estava devendo para ele que entregar o celular, né, então surgiu aquela tensão, né, e eu fiquei a tarde inteira ontem, né, tentando resolver essa questão, essa tensão. Eu tive que ir na delegacia provar que eu não estava errado, o outro indivíduo que foi buscar o celular também provar que não estava errado. E foi uma coisa bastante tensa, né? Bem de acordo com essa lua minguante em Escorpião. Então tive ali que, até falei isso semana passada, fiquei bastante, na hora que aconteceu eu me lembrei na hora, né? Falei, o Sol em Aquário, né? O Sol representa a razão, Aquário, o signo de ar, né? Também ligado ao racional, e a Lua, né? Representa a emoção, e num signo de água, emocional, né? Então essa tensão, né? Você vai ter que lidar com essa tensão que essa quadratura vai gerar, né? Ou seja, as emoções, né? Ali fervendo, e você vai precisar usar uma certa racionalidade, né? E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu tive que porque a pessoa, né, que acabou fazendo um pix, né, para essa terceira pessoa que deu o golpe em nós dois. Então ele perdeu o dinheiro, eu quase perdi o telefone, então ficou essa tensão no ar, e a gente um acusando o outro, né? Tivemos que ir para a delegacia, mas com muito custo, porque é difícil, o outro indivíduo perdeu o dinheiro, né? Então foi bem crítico a situação, né? E eu deixo ela aqui de exemplo, né, para vocês aí, para vocês analisarem como, né? Lógico que eu nunca ia imaginar que ia passar por isso, né? Sabia do grau de tensão daquele momento, né, mas podia ter realmente tomado um pouco mais de cuidado. Tentei tomar o máximo, né, que eu consegui, mas a criatividade dos golpistas aí está cada vez maior, né? Então isso aqui também é um aviso para vocês, né, tomarem cuidado. A gente agora caminha para uma lua nova em Aquário, né? Uma lua nova em Aquário, e uma coisa que eu, né, quero falar dessa lua nova é que essa lua nova, ela acontece, assim, a conjunção de Sol e Lua acontece ali no grau 19, grau 20 de Aquário, e Urano está no grau 19. Então, ou seja, essa conjunção, essa lua nova faz uma quadratura
para Urano, né, que é esse astro, né, que assim representa a mente universal, mas muitas vezes representa as coisas que acontecem de uma forma repentina, né? O símbolo do raio, né? Do relâmpago tem muito a ver com Urano, né? Então as coisas acontecem de forma repentina, inusitada, né? Então, como aconteceu comigo aí, essa questão do golpe, né? Então nem sempre eu sempre tento trazer aqui as coisas num viés positivo, né? Um viés onde você pode aproveitar as coisas, sim, aproveitar a energia positiva dos astros, né? Mas nem sempre, né? Acontecem as energias positivas. E uma coisa que, por isso que eu quis dividir aqui com vocês a questão do golpe, é que a gente tem que lembrar, né, que Urano rege Aquário, né? É um dos regentes de Aquário, né? Porque o regente tradicional é Saturno, né? Mas depois que Urano foi redescoberto, né, por características semelhantes, né, Urano começou a correger Aquário. Então essa mente universal, essa mente cósmica, né, ela se dá muito bem com a ideia do signo de Aquário, né, com a ideia da tecnologia, da ideia futurista, das coisas que, né, que fazem, que avançam sobre o tempo, né, que vem trazendo melhorias, né, invenções do futuro. Tudo isso é uraniano, tudo isso também é aquariano, né? E Urano nesse momento, né, em Touro, ele vem aí há alguns anos e, né, mais pelo menos um ano e pouco aí, ainda estará, né, em Touro, modificando a forma com que a gente, né, ganha dinheiro, com que a gente produz recurso, né? Então a gente pode ver, né, ideias muito grandes, muito coletivas relacionadas a como a gente trabalha com dinheiro e com recursos. Então a gente pode ver Bitcoin, moedas digitais, o avanço, né, do Pix, o avanço das contas digitais, né, dos bancos digitais. Tudo isso está sendo aí alimentado por esse Urano em Touro. Mas tudo isso é novo, né? Tudo isso a gente tem que aprender a lidar, e as pessoas, muitas pessoas se aproveitam dessa, né, dessa de certa forma facilidade, né, para tentar aí aplicar golpes, né? Então e eu só estou falando isso por causa da quadratura, né, da Lua Nova, quadratura com o Urano em Touro. Então toda essa questão monetária, né, está envolvida com isso, toda essa questão, tanto a monetária no nosso pessoal, né, a forma com que a gente lida com o dinheiro, como, né, a forma com que as nações lidam com o dinheiro, né? Então tudo isso está sendo muito mexido, muito transformado. Então é o começo da alunação de Aquário. A gente tem que lembrar de todos os valores de Aquário: liberdade, igualdade, fraternidade, né, a busca pelo desenvolvimento da coletividade, né, do pensamento coletivo, do trabalho coletivo. Mas a gente não pode, né, esquecer, né, que a gente ganha dinheiro, a gente trabalha, a gente produz, né, e essa produção, essa forma que a gente lida com o dinheiro também está sendo muito modificada. E nessa quadratura, né, esses assuntos podem ficar muito evidentes, né? Então a gente pode ter algumas surpresas relacionadas a leis que cobram mais imposto. Isso vou chover numa olhada aqui, né? São coisas que vocês estão vendo aí no noticiário, né? Então também pode vir alguma revolta relacionada a isso, né? As pessoas,
o governo querendo cobrar imposto e a nação, né, a sociedade dizendo não, o Senado dizendo não, né, a Câmara dizendo não. Então a gente vai ver conflitos, né, que mexem com esses dois assuntos: a nossa vida física, prática, monetária, nosso meio de trabalho versus, né, as necessidades do coletivo, né? Então achei que esse acontecido comigo, né, esse golpe que eu quase tomei aí, podia acrescentar essa ideia que eu queria trazer aqui para vocês, de ficar mais atento, né, mais antenado a essas questões, né, do dinheiro, de a forma como a gente lida com o dinheiro e na forma com que a gente lida com o coletivo, né. A gente pode ter algumas tensões acontecendo aí nessa lua nova em Aquário, né. E aí o que eu poderia comentar aqui, que eu acho relevante, né, a gente vem, eu já falei, né, de um modo geral sobre questões do mundo financeiro aqui, tentando meio que conscientizar vocês, né, que a gente tem um problema monetário, um problema financeiro muito grande, que não é de agora, ele foi desenvolvido, né, há anos aí, né. Naquela crise de 2008, né, que teve ali o problema com o mercado imobiliário nos Estados Unidos, era para acontecer um grande problema ali, né, e os bancos, né, sim, o Banco Central dos Estados Unidos acabou salvando alguns bancos, deixando outros quebrar, né, e apaziguou. Mas o problema é de lá de trás, né? Era para estourar em 2008, não estourou. Depois, eu sempre falo aqui para vocês, a grande conjunção que aconteceu em 2020, né? Vários planetas em Capricórnio, na minha visão, ia estourar ali, né? Mas aí veio a pandemia. Ela aumentou o problema, porque aumentou, né, o endividamento dos países, das nações, aumentou a multiplicação de dinheiro, né, e por causa disso a inflação, né, e a inflação ela vem fomentando um trabalho no Banco Central dos Estados Unidos de, né, através do aumento de juros ali, a tentativa que eles têm de segurar a inflação. E eles estão fazendo isso de propósito, né, e eles estão esperando, né, que o mercado de trabalho diminua, né, que os números, né, de contratações diminuam, né, porque isso é um sinal, né, que o trabalho deles está fazendo efeito, eles estão de certa forma travando a economia, né, para a inflação não aumentar. Mas, né, semana após semana é divulgado dados que mostram, né, que o mercado de trabalho nos Estados Unidos ele continua forte, então não tem desemprego, não tem melhora na inflação dos salários, né? Então o Banco Central ele repete, né, semana após semana, mês após mês, né, vamos dizer assim, né, que não vai baixar os juros rapidamente, né? Mas o ser humano o mercado financeiro é teimoso, né, e fica dando sinais, né, que esse juro tem que baixar. É compreensível que ele faça isso, porque de certa forma tem muitas empresas, né, que pagavam juros baixos, né, antes da pandemia, agora pagam juros altos, né, para se refinanciar. Então tem muitas empresas aí que estão à beira, né, da falência, né, porque estão assumindo uma dívida agora que é muito maior, né, porque os juros é muito maior do que no passado. Então a gente tem aí um cabo de guerra, né, a gente tem um cabo de guerra com o Fed tentando segurar a economia, mas a economia não diminui o passo, ela continua crescendo, né,
No Brasil é assim, mas nos Estados Unidos é pior ainda, porque os Estados Unidos né, a gente não pode negar que os Estados Unidos aí que o carro aí que puxa, né, a economia mundial. E principalmente os Estados Unidos é o país que tem a moeda de referência, né, do mundo, né? Então eu acredito, tá? Isso é uma visão, né, que eu tenho, que isso vai continuar enquanto Júpiter estiver em Touro. Eu acredito que sim, o mundo financeiro otimista, né, e o Fed ali tentando apaziguar, né, tentando sim, controlar a economia. Isso vai continuar até, né, Touro, até Júpiter sair de Touro. Quando Júpiter sair de Touro, né, sair de um signo fixo, que gosta de manter as coisas como, né, as coisas funcionando, né, do mesmo jeito, um signo que gosta de manter, né, que gosta da ideia do crescimento, gosta da ideia de produção de recursos. Quando o Júpiter sair de Touros, entrar em Gêmeos, que é um signo mutável, né, um signo duplo, né, todo signo mutável é duplo. Então Gêmeos, né, a ideia é de dois, né, então portanto é um signo mais volável, né, mais volátil. Aí eu acho que essa grande crise vem, né, mas não é que eu deseje a crise, né, eu só conheço os números, né, e sei que não existe uma grande ideia no mundo, né, para reverter o tamanho do buraco que essa crise pode nos levar. E falando em boas ideias, né, tenho que lembrar, né, do Milley, lembrar que é muito gratificante ver alguém, né, no mundo levando boas ideias, né, financeiras, econômicas, né. Essa semana o plano dele passou, né, não com todas as ideias aprovadas, né, mais ou menos a metade ali das ideias aprovadas, mas é um grande passo, né. Eu vi, né, quando criança, né, o muro de Berlim ser derrubado, né, e agora eu estou vendo um outro muro, um outro grande muro, né, que esse muro é mais difícil de ver, né, porque ele não é físico, né, mas é o muro das ideias reacionárias, né, as ideias populistas, né, de muito dinheiro, né, para poucos e pouco dinheiro para muitos, né. Então isso me causa um grande orgulho de poder ver esse muro. Esse muro é um pouco mais difícil de enxergar, né, porque você precisa entender ali do que a gente está falando, mas é um grande muro que está sendo derrubado, né, e vários países eu acredito que vão ter essa iniciativa e vão buscar ideias semelhantes, né. Então acho que é interessante. Se você gosta desse tipo de assunto, né, pesquise, busque, vocês vão ter um grande ganho, né, com esse tipo de conhecimento. Mas é isso. Infelizmente essa semana eu não tive nenhuma grande reflexão filosófica, teosófica, mas tive esse caso aí para dividir com vocês, e eu acho que isso está conectado com esse movimento, com essa lua minguante, né, de Escorpião, tensões, né, no campo emocional, mental e monetário, e com essa lua nova em Aquário, né, tensões ali entre o monetário, né, ou seja, Touro, né, o material, né, Touro, e a nossa vida coletiva, Aquário, né. Então fiquem atentos aí, né, e mesmo se você entender de tecnologia, mesmo se você tiver todas as coisas sob controle, né, reverifique, não, qualquer coisa que acontecer de estranho, se você puder sair, puder né, abrir mão, né, puder não se envolver, porque a quantidade, né, de pessoas tentando
usar a tecnologia contra você é muito alta, né? Então, esse é o conselho que eu dou aqui para vocês. Acho que não daria esse conselho se não tivesse a ver, né, com o céu da semana passada e também com o céu da semana que começa hoje, né? Então agora eu vou mostrar aqui para vocês rapidinho o movimento da Lua. Vocês me perdoem, mas minha internet aqui, o meu celular, às vezes fala muito bem, às vezes é meio devagar, mas prometo que eu vou esperar, né? Esperar ele funcionar para dividir as informações com vocês. Então eu estou mostrando aqui para vocês o dia de hoje, né? Dia 4 de fevereiro, né? A Lua em Sagitário. Eu mostrei esse dia semana passada para vocês, né? A Lua em Sagitário, né? Ela favorece aí, por exemplo, quem foi pular, né? Quem foi pro bloco hoje, quem foi pular carnaval, né? Um pré-carnaval aí, porque é uma lua bastante voltada aí para diversão, né? Para o bom humor, para tudo que for recreativo, né? Para todas as atividades recreativas. Hoje domingo tem tudo a ver. Embora, né, como vocês podem ver hoje aqui, a gente tem uma quadratura da Lua com Saturno, né? Então, até falei semana passada, né? Pode receber alguma crítica aí. Alguém aí que foi se divertir, mesmo sendo um domingo, pode sofrer alguma crítica aí da família, dos amigos, né? Porque esse Saturno aqui é um Saturno meio crítico, né? Saturno que está preocupado com empatia, né? Não muito com diversão. E aí, quando a gente passa aqui pro dia 5, a gente tem a Lua ainda em Sagitário, ou seja, a gente ainda tem esse bom humor, essa possibilidade de encontrar algum tipo de diversão, né, algum tipo de experiência lúdica, né, de experiência que te traga uma jovialidade, uma espontaneidade. Mas aí, né, a gente tem agora uma quadratura com Netuno, né, que é uma quadratura que envolve aqui as duas formas de crença, né, de fé, né, a fé de Sagitário e a fé de Peixes, né. De que forma a gente lida com essa ideia, a ideia da sorte, da graça, né, e a ideia da fé em algo maior, né? A gente consegue conciliar essas duas ideias. Aqui a gente tem um sextil aqui para o Sol, que está em Aquário, né? Então é um sextil positivo, um sextil que vai nos lembrar da ideia da liberdade, né? Liberdade individual e a liberdade do coletivo, né? Individual Sagitário e o Sol aqui em Aquário, a liberdade, né? Pensando coletivamente. Aí a gente chega no dia 6, né, na terça-feira, dia 6 de fevereiro, e a Lua entra, né, no signo de Capricórnio, e aí faz esse bom aspecto aqui com Júpiter e com, né, o regente de Capricórnio, que é Saturno. Então aqui na terça-feira, né, é um dia onde a gente está bem focado, né, focado no que a gente está fazendo, no que a gente está desenvolvendo, nas atividades mais práticas e onde precisa de algum tipo de método, inclusive a gente tem uma grande capacidade de melhorar, né, o nosso posto de trabalho, nosso método de trabalho, um grande otimismo, né, porque embora a Lua esteja em Capricórnio, que é mais pé no chão e pragmático, ela faz um trígono com Júpiter, né? Então dentro
dentro daquilo, sim, das coisas reais, do mundo real, assim, a gente acaba pensando de forma positiva e desenvolvendo atividades, né, tendo uma postura positiva, né, e a conexão aqui com Saturno vai lembrar, né, da empatia com o outro, né, ou seja, muito provavelmente a gente vai querer envolver os outros, né, dentro dessas atividades aqui. E aí a gente passa para o dia 7, né? Nesse dia 7 é interessante porque aqui a Lua faz uma conjunção com Vênus e ambas, né, tanto a Vênus como a Lua fazem um trígono para Urano, né? O potencial, né, de você melhorar seu posto de trabalho, melhorar suas condições de trabalho, melhorar seu método de trabalho, ter oportunidade de ganhar dinheiro, né, oportunidade de talvez fazer um investimento, todas essas coisas que, né, que a gente tinha no dia anterior, a gente também tem aqui, só com o fator Urano, né, o fator Urano da surpresa, das coisas que podem vir de uma forma repentina, né, sem a gente estar esperando, né. Então, dia 7, na quarta-feira, a gente tem esse potencial. Aí no dia 8 a Lua, né, praticamente entra em Aquário aqui, né? Nos primeiros graus de Aquário a Lua vai fazer quadratura para Júpiter, que pega, né, lembrando que isso acontece em signos fixos, né, Touro e Aquário, então pode envolver uma certa teimosia, né? Teimosia da gente, ou a gente não quer, a gente pode inclusive a Lua aqui está em conjunção com o Mercúrio, que também acabou de entrar em, né, acabou de entrar em Aquário. Então aqui a gente pode ter alguma teimosia em mudar a forma como a gente pensa, né? E Júpiter aqui, né, pode ter alguma teimosia de mudar a forma como que a gente faz as coisas, né? Mas existe um potencial grande aqui, né, porque são dois benéficos, né, tipo assim, um benéfico, e a Lua que ela pode, né, mudar, inclusive mudar rapidamente, né? As nossas emoções podem mudar, inclusive mudar rapidamente. Então a gente tem aqui, a gente pode ou ser empolgado pelo Júpiter, que sempre vai né, ir pelo viés do positivo, ou, né, ter essa possibilidade de tendência da resistência, né? Tendência a mudar, resistência a mudar. No caso, em Aquário, a resistência a mudar a forma com que a gente pensa. E também, assim, essa conjunção com Mercúrio pode fazer toda a quadratura, né, de Mercúrio com Júpiter. Todo aspecto de Mercúrio com Júpiter é positivo, mesmo sendo a quadratura, né? Então essa quadratura, ela fala o seguinte, ela fala que assim, existe um excesso, né? Júpiter aumenta tudo que toca, então existe um excesso de atividade mental, excesso de ideias surgindo, né? Aí vai depender da gente conseguir controlar essas ideias, né? Encaminhar essas ideias, ou elas vão surgir, né, aleatoriamente e vão se embora do mesmo jeito fácil que elas vieram, elas vão embora, né? Então tentem aproveitar aí esse momento, se tiver realmente alguma ideia, alguma intuição, lembrando que a Lua está com conjunção aqui, né? Então essa ideia pode vir através de uma intuição, né? Escreva no papel, né? Tente para não esquecer, para essa ideia não vir e ir embora, assim como ela vem, ela vai embora, né? E aí chegamos no dia 9 de fevereiro, né? Sexta-feira, pré-carnaval. A gente tem a conjunção aí de Sol e Lua, Lua nova, né? Em Aquário. Vai reforçar todas as atividades coletivas, todas as atividades que
de certa forma nos impelem a desenvolver a comunicação, né, e o diálogo com as pessoas, né, a troca de ideias, a troca de experiências. A gente vai pensar de uma forma mais coletiva, então muito provavelmente mais de certa forma tentando manter o nosso nível de liberdade. Então isso tem, de certa forma, tem tudo a ver com o carnaval, né? As pessoas, essa é a desculpa mais usada para o carnaval, né? Eu estou aqui, eu sou livre, posso fazer o que eu quiser. Então acredito que essa ideia esse carnaval vai ficar marcado por essa ideia, né? Vai ter gente aí que vai fazer alguma coisa e depois vai falar que é carnaval, tudo é livre, tudo pode. Não estou julgando, não estou limitando ninguém, só estou dizendo, né? Eu aposto com vocês que esse assunto vai ser tratado bastante. Sim, a gente vai escutar, né, pessoas dizendo isso aí pelo carnaval afora. E aqui, né, dia 9 de fevereiro, sexta-feira de carnaval. Então vocês já podem ir imaginando aí que isso vai acontecer. Vai acontecer também porque Mercúrio está em Aquário. Mercúrio fica exaltado em Aquário, né? Ou seja, o planeta que representa a mente, a nossa capacidade de pensar, ele fica exaltado em Aquário, né? Exatamente porque Aquário tem todo esse potencial, né, de desenvolver o intelecto, né? E essa quadratura com Júpiter, como eu disse para vocês, ela só atiça isso. Ela fala, olha, ela é como se eu, né, geralmente quando a gente trabalha numa empresa, né, as pessoas vêm, vira e mexe, tem uma reunião de brainstorm, né, que é para as pessoas lançarem ideias, né, tempestade de ideias, né, tempestade de mental, né, tempestade, né, cerebral. Então só que isso acontece, né, eu estou dando um exemplo da empresa, mas pode acontecer na sua cabeça, né? Você pode estar aí com a cabeça cheia de ideias, cheia de iniciativas também, né? E aí é isso, o conselho que eu posso dar para vocês é isso, né? Anotem, escrevam as ideias, né? Porque do mesmo jeito que elas podem vir, elas também podem ir embora, né? Então aproveitem aí, porque a gente vai ter essa quadratura de Mercúrio com Júpiter e a quadratura, né, da Lua Nova com Urano. Então tudo isso aqui fortalece bastante essa ideia, né, das ideias inovadoras, das ideias revolucionárias, das coisas que a gente pode, dos coelhos que a gente pode tirar da cartola, né? Então aproveitem aí esse período, mesmo sendo tenso, né? Existe um certo nível de tensão nesses aspectos aqui, né? Mas também tem o lado positivo da fomentar as nossas ideias, né? As nossas ideias inovadoras, aí, ideias revolucionárias. No sábado, sábado de carnaval, a Lua adentra, né, em Peixes, e adentrando em Peixes vai encontrar com Saturno. Então, se existem pessoas que não gostam de carnaval, ou pessoas que não gostam de feriado, sei lá, feriado prolongado, né, provavelmente nesse sábado essas pessoas vão ganhar, né, voz, porque essa Lua aqui cruzando, né, com Saturno vai levantar, né, questionamentos, né, se as pessoas estão sendo responsáveis e comprometidas com as suas, né, com as suas vidas, com a sua, sei lá, com o seu trabalho, né, com a sua família, com, né, todas. Quem for crítico quem gostar de criticar, né, vai gostar desse dia aqui. No sábado aqui a Lua passando por sob Saturno.
E também, né, toda vez que a Lua passa sobre Saturno, faz um aspecto Saturno, a gente fica mais, né, mais um pouco mais. Eu sei que não tem, isso não tem nada a ver com o carnaval, né? Mas a gente fica mais reflexivo, mais um pouco mais soturno, um pouco mais. Quem tem tendência a ter depressão, né? Tem algum nível de depressão, fica mais depressivo, né? Porque de certa forma esse nível de essa cobrança, eu estou falando externa, mas essa cobrança também pode vir de dentro, né? Então a gente pode se cobrar muito, né? Quando a Lua, que representa nossas emoções, né, se encontra aí com Saturno. A gente também pode ganhar um nível de responsabilidade muito maior, né? A gente pode, por exemplo, entender o papel que a gente tem na sociedade. A gente pode entender o papel, por exemplo, que tem no trabalho, né? A gente ganha uma consciência das nossas responsabilidades muito maior. Mas digo que a maioria das pessoas, toda vez que tem contato com a sua responsabilidade, ao invés de se encher né, de satisfação, se enche de pesar, né? Esse é o grande problema. A maioria das pessoas, quando entendem uma responsabilidade, né, elas sentem um pesar porque tem essa responsabilidade. Elas não sentem encorajadas, não sentem satisfação por aquilo por essa nível de responsabilidade. Não. Geralmente, né, principalmente na fase atual da sociedade, as pessoas enfatizam o pesar, né, e não, né, o valor, né, da responsabilidade. Então, esse é o grande problema aqui. Mas essa conjunção Saturno e Lua fazem um bom aspecto com Júpiter em Touro, né? Então também existe um lado positivo aqui, né? Que por exemplo, alguém fala: ah, eu não vou pular carnaval, eu vou pro retiro, né? Eu vou pro spa, eu vou para casa dos amigos, casa dos parentes. Também existe uma busca aqui por bem-estar, né, e segurança, né? Então, para quem tem essa tendência, que também existe para quem for buscar isso no carnaval, também tem boas energias aí, né? E aí, depois que a Lua faz a conjunção com Saturno, né, ela fica livre dessa nessa ideia da responsabilidade do compromisso, né? Aí ela desenvolve toda a sensibilidade que a Lua mesmo tem. A Lua tem aí em Peixes, né? Que vai, assim, o grande nível de compreensão, né, das emoções, dos sentimentos que Peixes tem, né? A empatia nada mais é do que compreender, né, se colocar no lugar do outro, né? Posso dizer isso porque eu sou de Peixes, né? Então posso dizer que empatia nada mais é do que a capacidade de você, né, se colocar no lugar do outro e sentir, né, o que o outro está passando, né? Então essa, por exemplo, na minha visão, né? Na minha visão, é a ideia da outra face de Jesus Cristo, né? Você ter a capacidade de entender o que o outro está passando, né? Não porque você só consegue, na verdade você só consegue sentir, né, o que o outro está passando se você tem a capacidade de se colocar no lugar do outro. Sem isso, né, você não vive, sem isso você não vive a real experiência, e você muitas vezes fala sem saber, né? Então a Lua aí, né, no domingo e também na segunda, não, na segunda, nesse horário onde eu estou fazendo o vídeo, às 8 da noite, a Lua já está em Áries, mas durante o dia, né, durante o dia da segunda-feira, né, a Lua ainda vai fazer a conjunção aqui com Netuno em Peixes, então aumenta
esse nível de sensibilidade aí. Aí eu vou parar aqui, né? Não vou falar da segunda porque domingo que vem eu vou fazer o vídeo da semana que vem. Mas é interessante observar, né, que coincidentemente, né, esse ano um grande período aqui do carnaval, a lua está em Peixes, né? A gente pode lembrar aí que carnaval, né, festa de Baco, né? Baco, né? Baco para os gregos, mas Dionísio para os romanos, né? Então, na verdade, a gente está aí com o carnaval, festa de Baco, né? Aí com a lua em Peixes também pode enfatizar, né, o lado mais como é que eu posso dizer, um lado mais estou tentando achar a palavra aqui para não ser pejorativo, né, mas o lado mais lúdico, vamos dizer assim, lúdico aí de Peixes, né? Porque Peixes, ele é um signo, por ser o último signo, né, ele representa vamos dizer assim, a evolução de todos os outros, né? E ele vai, de certa forma, buscar uma abstração, ou seja, ele vai buscar o divino dentro da vida terrena. Ele vai buscar a divindade, né, e muitas vezes nessa busca pela divindade, né, ele vai esquecer até o terreno, né, ele vai o terreno de certa forma, para o pisciano não bem educado, não bem instruído, às vezes o terreno é pesado, né, é difícil, né? Então é comum que o pisciano ele busque esse divino de formas alternativas. Então é aí que surge, por exemplo, o pisciano que se envolve com drogas, né? Ou que se envolve com jogo, que se envolve com religião, que é muito apegado, muito devoto a uma religião, né? Que é muito fanático por uma religião, porque ele está numa busca, né, por algo que está no abstrato. E se ele não consegue direcionar isso para o abstrato, né, para o divino que está dentro dele, ele acaba pegando as ilusões do mundo, né? Então a ilusão de beber, né, e ter um estado alterado de consciência, né, por exemplo, de tomar um chá de ayahuasca, né, e ter ali experiências no mundo astral, ter viagem astral, ter isso, porque ele, na verdade, ele não foi bem direcionado, né? Mas então ele vai buscar, ele fica muitas vezes numa eterna busca, né? E às vezes aí ele vai pegar coisas do mundo, né? Coisas do mundo para achando que está indo nessa direção do divino e muitas vezes não está. Então é por isso que Baco estava ligado ao vinho, né? Baco, né? Dionísio estava ligado ao vinho. É por isso que Dionísio, né? Também, né? A mesma coisa, Deus do vinho. Então Deus do, veja bem, Deus do vinho, das artes, da música, né? Então tudo isso tem a ver com Peixes, né? Então se o pisciano não encontra um caminho dentro da arte, dentro da música, né, dentro da religião, né, mas uma religião mais conduzida, né, e não uma religião do fanatismo, ele acaba aí muitas vezes meio que perdido aí nos campos aí de Baco aí, né? Então é interessante o carnaval, uma boa parte vai acontecer aqui com a lua em Peixes, depois a lua entra em Áries. A lua em Áries no carnaval, então aí o pessoal vai ter só empolgação, né? Aí o pessoal vai pular mesmo no bloco, aí no trio elétrico, porque energia para pular não vai faltar, né? Então isso a gente fala semana que vem, beleza?
Então é isso, pessoal. Esse é o recado que eu queria dar para vocês hoje, né? Semana de lua nova em Aquário, né? Todos os valores do signo de Aquário aí pra gente tentar entender, tentar de certa forma contribuir, né? Mas ali essa lua ela faz uma quadratura com Urano em Touro, então todo cuidado é pouco aí com questões do mundo, né, financeiro, monetário, né, e Carnaval, né, a lua ali entre Aquário e Peixes, então também no sábado um pouco de tensão, um pouco assim, um pouco de cuidado, um pouco de controle, porque a lua vai passar por Saturno, mas depois a lua se desvencilha de Saturno e aí vai depender aí do movimento, mas acredito que as pessoas vão beber bastante, né? E temos que tomar um pouco de cuidado aí, até quando a gente sai na rua aí, se tem um louco aí dirigindo bêbado, né? É perigoso, né? Então esses são os conselhos que eu dou aí pra vocês aí na semana aí pré-carnaval. Sim, uma semana pré, a semana antes do carnaval, né? Então é isso. Quero deixar um abraço para vocês aqui, desejar uma boa semana. Tchau.